O carcereiro puxou da espada e queria matar-se. Pensava que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, com voz forte gritou: não te faças mal algum, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu uma luz. Entrou e todo trêmulo caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, disse-lhes: senhores, que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor e serás salvo tu e tua casa. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Para nós entendermos o contexto desse texto das Sagradas Escrituras, em que Paulo escreve a experiência que Paulo viveu, né? Paulo já foi Saulo. Esse mesmo Paulo que estava preso por causa de Cristo, foi um dia o Saulo que, quando Estevão estava sendo apedrejado, estava lá para atacar pedra nele. Esse mesmo Paulo que estava preso por causa de Cristo, foi um daqueles que no caminho para Damasco estava indo matar os cristãos. Por isso que a palavra já diz o quê? Que para Deus nada é impossível. Que Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Quem olhava Paulo perseguindo os cristãos, matando os cristãos, olhava para ele e falava: esse vai queimar nos quintos dos infernos. Olhava para Paulo e falava: esse não tem mais jeito, esse não muda, é impossível. Ele mata, ele persegue, mas Deus, ele gosta do quê? De confundir a sabedoria humana e mostrar que a sabedoria dele vai além da nossa. Deus gosta de pegar pessoas que mais perseguem, que mais pecam, que mais erram, para transformar a vida deles. E assim foi com a vida de Paulo. Paulo, no caminho de Damasco, foi o que eu disse, Paulo tinha ouvido falar de Deus. Ouvia os apóstolos pregarem, ia atrás dos cristãos, matava os cristãos, perseguia. Ele ouvia, mas ele ainda não tinha experimentado. Ouvir falar de Deus é uma coisa. Você vir no grupo de oração, ouvir, ir à missa, ouvir o Papa, ouvir as pessoas, padres, leigos, religiosos pregando, é maravilhoso. Mas você experimentar Deus é totalmente outra. O que fez Paulo mudar foi no caminho de Damasco, quando ele se encontrou com o Senhor e falou para ele: Saulo, 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 por que me persegues? Paulo teve um encontro pessoal com Jesus que mudou a sua vida. O que fez Levi deixar de ser um cobrador de impostos e se tornar um apóstolo de Cristo? Foi quando Jesus olhou nos olhos dele e falou para ele: vem, segue-me. Mas ele teve que olhar nos olhos de Jesus. Tomé, ele ouviu os discípulos falar: o Senhor ressuscitou. O que ele falou? Se eu não tocar, se eu não ver, eu não acreditarei. Porque ele precisava fazer uma experiência de Cristo. Sentir a presença real de Deus. Tocar nas chagas, tocar no lado aberto para poder acreditar. Então hoje eu digo para você, você não veio aqui só para ouvir pregação, você veio como Levi para olhar nos olhos de Cristo, você veio como Paulo para cair do cavalo, para se encontrar com Deus. Aí nós vemos Paulo que está passando, esse mesmo Paulo que perseguia dizia assim: para mim viver é Cristo, morrer é ganho, já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Paulo vivia a vida de Cristo nele. E esse mesmo Paulo estava caminhando, né? E passa uma mulher com espírito de pitão, um demônio de adivinhação, e fala para eles assim: esse é um servo do Deus vivo. Ela estava mentindo? Já estava mentindo? Não. E Paulo olhou, foi lá, repreendeu. E essa mulher era uma escrava e gerava muito lucro por causa de suas adivinhações. Então o povo, que eram os senhores daquela escrava, pegaram Paulo e Silas e tacaram eles na prisão, porque eles tomaram prejuízo, porque depois disso ela parou de ficar com as adivinhações dela.
E Paulo e Silas foram trancados na prisão. E vai dizer que à meia-noite eles estavam amarrados a um pé de pau de cepo, né? Já estavam sendo chicoteados, tinham apanhado. Mas Paulo e Silas, eles decidiram uma coisa: nós não vamos murmurar, nós não vamos reclamar. Sabe o que eles decidiram fazer em meio à tribulação, à dor, às cadeias que os prendiam? Decidiram louvar a Deus. Hoje nós temos cadeias que nos prendem. Hoje nós temos sofrimento. E se você não sofre por amor à palavra e por amor a Cristo, eu tenho uma coisa para te dizer nessa noite: você está caminhando pelo caminho errado. Se você não vem derramado lágrimas por causa do Evangelho, não vem sofrendo perseguição por causa da palavra, alguma coisa está errada na tua vida. Porque a primeira coisa que Jesus disse para quem queria seguir Ele: se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz, vem e... Esse é o presente para quem quer carregar, servir a Deus, a cruz. Não existe cristianismo sem cruz. E eles estavam presos, sofrendo por causa da palavra, da fidelidade a Deus. E eles não foram reclamar: ô Silas, tá difícil aqui hoje. Como nós estamos sofrendo, homem? Foram reclamar? Não. O que eles fizeram? Foram louvar a Deus. E a palavra diz o quê? Que quando eles começaram a louvar a Deus, todas as pessoas que estavam presas ao redor dele ouviam os louvores de Paulo e Silas. Eles engrandeciam o nome do Senhor. E sabe o que aconteceu? Houve um terremoto, um tremor, e as cadeias se quebraram e eles foram libertos. Então o louvor, ele tem o poder de quebrar as cadeias, de reverter as situações, de mudar todas as circunstâncias. Quando você deixa de murmurar e passa a louvar a Deus, Deus começa a agir em teu favor. Quando nós louvamos a Deus, nós engrandecemos o nome de Deus. Quando nós murmuramos, nós alegramos o diabo. Então, não vamos mais reclamar da vida, dos sofrimentos que nós passamos, mas vamos começar a louvar a Deus em todas as circunstâncias. É como Daniel, Misaque e Abidnego. O rei colocou eles diante da estátua e falou: se vocês não adorarem essa estátua, vocês vão para a fogueira ardente. O que eles fizeram? Não se prostraram diante da estátua e foram parar o quê? Na fogueira. E quando lançaram eles na fogueira, o que eles começaram a fazer? Louvar a Deus. Daqui a pouco eles começavam a andar em volta da fogueira, louvando a Deus, louvando a Deus, louvando a Deus. Daqui a pouco o rei olhava e via que tinha mais uma pessoa louvando com eles. Apareceu um anjo e começava a louvar com eles. E o fogo não os consumia, não queimava. Porque no momento do fogo da tribulação, eles louvaram a Deus. E nós vemos os apóstolos louvaram a Deus. Houve um terremoto, as cadeias se quebraram, eles foram libertos. Aí o carcereiro ficou entusiasmado com aquilo, viu aquilo, se espantou, puxou da espada e ia se matar. Paulo olhou para ele e falou: não, pera, não se mata, nós estamos todos bem, estamos bem. Aí ele olhou: o que eu preciso fazer para eu ser salvo? Ele pensou nele: o que eu preciso fazer para eu ser salvo? E Paulo, ele não só pensou na salvação do carcereiro. Se você for ler a palavra, ele pensou em toda a sua família, em toda a sua casa. Olhou para aquele carcereiro: não se mata não. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É uma promessa de Deus. E a palavra nos ensina que Deus é fiel. Tudo que Ele diz, Ele cumpre. Em Isaías diz que a palavra é como a chuva que cai do céu. Ela cai e rega a terra. E ela não volta sem dar seus frutos. Então tudo aquilo que Deus diz, Ele cumpre. Amém?
E Deus olhou para aquela família e Ele falou para aquela família: crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. E pregar sobre família, falar sobre família, é tocar num território sagrado de Deus. Porque o catecismo da Igreja Católica nos ensina que a nossa casa é a igreja doméstica. A nossa casa é uma igreja. O primeiro anúncio do Evangelho é os nossos pais que fazem a nós. É o nosso pai que nos ensina a rezar o Pai Nosso. É nosso pai que nos ensina a rezar a Ave Maria. É nosso pai que nos ensina o caminho da igreja, a nossa mãe. Eu tive a graça de viver isso dentro de casa. Você deve olhar para mim e falar assim: o Felipe saiu da barriga da mãe dele rezando a Ave Maria. E o médico fala: Ave Maria, cheia de graça. Eu com 15 anos, 14 anos de idade, eu comecei a me envolver com drogas muito cedo. Eu morava num bairro bem perigoso de São Paulo, num prédio. E minha mãe tinha me feito, fiz catequese, fiz crisma. Eu falei pra minha mãe: depois que eu fizer o crisma, eu nunca mais piso dentro da igreja. Já basta eu estudar a semana inteira na escola, eu tenho que estudar no final de semana na igreja. Não quero! Aí fui, comecei, saía sexta-feira de casa, voltava segunda de manhã, sumia, desaparecia no mundo. E um determinado final de semana eu fui para uma festa e cheguei em casa muito bêbado, ruim mesmo. Eu falei: hoje minha mãe vai me bater. Ela vai chegar, vai me apontar o dedo, porque minha mãe no final de semana antes tinha olhado para mim e falou assim: eu não acredito que você saiu da minha barriga, porque é tanto desgosto que você me dá. Eu com 13 anos eu fui expulso de casa. Meu pai me colocou para fora de casa, eu sou filho único. Meu pai olhou para mim e falou assim: eu não aguento mais conviver com você dentro de casa, a porta é aquela, tchau, vagabundo. E eu peguei e saí. Depois que o pai levou atrás de mim e falou: você é homem mesmo, você foi embora de casa. Eu fui embora de casa. E eu olhei para ele e falei: eu só não te bato agora porque você vai me bater, mas quando você ficar velho eu te quebro na porrada, que eu vou descontar toda a raiva que eu tenho de você. E comecei a viver essa experiência. E foi lançada uma semente no meu coração. Porque quando era criança, minha mãe olhava para a imagem de Nossa Senhora e falava: filho, aquela é a mãe de Deus. Ela nos pede para rezar o texto todos os dias. Quando eu ia dormir, minha mãe chegava na cama e falava: meu filho já rezou a Ave Maria, já rezou o anjo da guarda. E minha mãe toda vez ia na minha cama, me levava no Padre Marcelo quando era pequeno. E ali a semente foi lançada no meu coração. Mas eu fui crescendo, eu fui pegando uma reversão às coisas da igreja. Aquilo ao sagrado. Se minha mãe colocasse uma música da igreja dentro de casa, eu saía de casa. Se nós estivéssemos no carro, ela colocasse um louvor, eu queria que o carro parasse para eu sair de dentro do carro e falar: vai rezar na igreja. E eu comecei a passar por essas experiências dentro de casa. E quando eu cheguei nesse dia quebrado dentro de casa, capotado, minha mãe chegou, me colocou no colo dela. Eu falei: pode me xingar. Sabe o que ela falou pra mim? Eu te amo, eu não vou desistir de você. Aquilo foi como se fosse um murro, um tapa na minha cara. Eu falei: o que eu tô fazendo da minha vida? E no outro final de semana eu chorei por causa que a minha mãe tinha dito: mas nós somos sem vergonha. Na hora depois passa o efeito, né? Então no outro final de semana tá o Felipe de novo no baile funk. Eu cheguei e disse para uma pessoa na rua, uma jovem, ela chegou para mim, estava partilhando, falando: Felipe, eu vou para tal festa. Ela falou: não faça isso não. Ela olhou para mim e falou assim: você nem sabe como que é isso, você nunca foi, você não sei o que. Eu falei: meu filho, eu passei por essa experiência. Eu não acredito, é mentira. Eu falei: graças a Deus que você não acredita, porque a palavra de Deus se cumpre. Eis que faço nova todas as coisas. Tudo que era velho passou, Deus fez uma nova criatura. Graças a Deus que pela minha vida você percebeu que isso não existe mais para mim. E eu cheguei, no outro final de semana fui de novo. Cheguei em casa, quando eu fui colocar a chave na porta, sabe do filho pródigo que ele cai em si? Quando ele cai em si, uma hora você pode caminhar por qualquer caminho errado. Sabe por quê? Dentro da sua alma há um vazio do tamanho de Deus que somente Ele pode suprir. Uma hora sua alma chora, uma hora sua alma grita, tendo sede
miséria, é na hora do fundo do poço, é na hora da queda. Eu cheguei lá, coloquei a chave, eu tinha usado muita droga. Coloquei a chave, na hora que eu coloquei, eu comecei a chorar na porta mesmo. Eu corri pro banheiro, minha avó estava lá, tinha um monte de gente em casa, eu saí passando todo mundo assim, entrei dentro do banheiro, fechei a porta, coloquei o joelho no chão, nunca tinha rezado na minha vida, falado com Deus, eu tinha rezado a Ave Maria e o Pai Nosso que minha mãe ensinava, mas eu nunca tinha me relacionado com Deus, eu nunca tinha falado, Senhor, eu te amo, eu te adoro, Jesus, eu nunca tinha falado com Deus, nunca. Coloquei meu joelho no chão, chorei e falei para Deus, eu vou falar contigo, se você existe, muda a minha vida. Não nasci para ser um drogado, um alcoólatra, não nasci para viver no mundo. Falei, olha o desgosto que eu estou dando para minha família. Quando eu rezei isso, aí eu vou pregar em qualquer lugar, eu falo, eu preciso pregar que Deus levantou uma pessoa da cadeira de rodas para provar que Ele existe? Não, olha aqui, Ele me mudou, Ele existe. A conversão é o maior milagre que pode acontecer na terra. A única vez que a palavra diz que a festa no céu é quando um pecador se converte. Quando você cai no pecado, quando você erra, quando você fere o coração de Deus e você corre para o confessionário para cair de joelho aos pés do Senhor, a festa no céu. Mas quando você cai, você peca, você erra e você desiste de caminhar na santidade, você fica prostrado no chão, você faz festa no inferno. Mas nessa noite nós vamos nos converter, nós vamos mudar, entregar a nossa vida ao Senhor e vamos fazer festa no céu. Cada vez que você decide a renunciar o pecado, que eu peco, você peca, nós pecamos. Nós nos decidimos em renunciar o pecado a uma festa no céu, porque o céu se alegra, porque fala, mais um que vai estar conosco na eternidade. Mais um que vai adorar Deus face a face no céu. E depois que eu passei essa experiência, fiz essa oração, no outro final de semana minha mãe olhou para mim e falou, Felipe, vai ter um encontro na igreja. Você vai participar. Eu falei, não vou, porque nesse dia eu tenho futebol, vou jogar bola. Ela olhou para mim e falou, Felipe, lá vai ter comida e vai ter mulher. Eu, aleluia. Aí eu fui. E durante todo o encontro, era eu lá no fundo, fechado, no meu canto. Acabou a última pregação, foram pregar sobre Nossa Senhora. E eu falei, eu quero prestar atenção porque minha mãe, olha a semente que foi lançada do texto. Minha mãe me ensinou a amar ela. Eu quero conhecer Maria. Eu quero saber quem é Maria. Eu quero entender porque uns falam mal, outros falam bem. Eu quero ter um encontro com essa mulher. Eu quero ver como que ela é. E entrou um velhinho e falou, meu Deus, ó com o velho. Amém. Aí eu sentei lá e comecei a prestar atenção. E ele começou a pregar sobre Nossa Senhora. Pregar. Mas ouvir pregar não funciona. Somente ouvir pregação não funciona. Você pode se sentir tocado com tudo isso aqui, mas somente isso não funciona. Sabe o que teve que acontecer comigo? Eu ter uma experiência com a Mãe de Deus. Quando ele falou, quem quer se encontrar com Maria, feche os olhos e fala amém. E eu lá no fundo, fechei meus olhos e disse amém. Quando eu fechei meus olhos e disse amém, eu juntei minhas mãos. E eu, num ato sincero de coração, falei amém. Eu quero, eu desejo. E quando eu falei amém, o meu coração começou a esquentar, o meu corpo começou a arrepiar, e eu começava a chorar compulsivamente dentro da sala. Eu não sabia o porquê, o que estava acontecendo comigo, mas me deu eu fui caminhando em todos os momentos da minha vida, foi passando na minha mente, e eu ia chorando cada pecado que eu cometi, cada coisa que eu tinha feito, e eu fui sentindo uma presença muito forte, e eu chorava, e o pregador dizia, tem um jovem que está no fundo da igreja, o Espírito Santo está te moldando, está te tocando agora. E eu chorava.
E num determinado momento eu senti duas mãos que batiam nas minhas costas e iam pro meio das cadeiras. Quando eu senti que essas duas mãos bateram nas minhas costas, o pregador falou: Nossa Senhora tocou nas costas de um jovem que está dentro da igreja. E eu senti as duas mãos de Nossa Senhora tocando nas minhas costas. Fiquei, depois acabou a pregação, acabou o encontro, eu fui tirar minha mão, pessoas estavam em volta, minha mão ficou exalando um perfume de rosas. Minha mãe foi me buscar, minha mãe sentia o perfume de rosas na minha mão. Durante um dia todo. Minha mãe chegou: Ô mãe, qual que é o nariz dela? Olha isso. Aí eu falei pra ela: Nossa Senhora me tocou, minha mãe se acabava de tirar minha mãe, ela me deu outro filho. Eu tive que passar por uma experiência concreta de Deus. Aí outra coisa aconteceu bela comigo. Eu passando na rua, eu ouvi um som de uma música e o cara parava a música e começava a orar em línguas no meio da música. Aí eu olhei pra minha mãe: Mãe, esse cara é louco, ele fala árabe, grego, o que ele fala? Japonês, ele é doido. Aí minha mãe: O que é isso? Aí ela olhou pra mim e falou: Filho, fala assim não, é oração no Espírito. Aí eu olhei pra ela e falei: É o Espírito Santo. O que significa Shirialakanta? Ela olhou pra mim e falou: Não sei explicar o que significa isso. É o Espírito Santo que ora em nós da maneira dele. Nós não sabemos o que ele está orando, mas que ele está intercedendo por nós. Aí eu olhei pra ela e falei: Onde tem isso? Ela: Vai no grupo de oração. Eu falei: Onde tem? Ela: Vai lá na paróquia que tem lá, toda sexta-feira. Aí eu fui de curioso. E eu fui de curioso, cheguei no grupo de oração. Chegou no momento de oração, acabou a pregação, começaram a orar em línguas. E começaram a orar em línguas, eu falei: Esse povo tá tudo é doido aqui. E orava, né, levantava os braços, e eu olhando. Aí daqui a pouco eu tô lá com meu olho fechado. E daqui a pouco tá eu lá, eu falei: Meu Deus, isso pega! Isso contamina os outros. Aí eu comecei a orar, eu tremia muito, eu chorava muito na hora. E eu comecei a orar daquela maneira. Aí eu queria parar e não conseguia. A assembleia parou de orar e eu continuei orando em línguas. E ficou eu lá no fundo da igreja, lá o povo querendo parar. Aí eu fiquei, foi doido, igual o cara da loja. Aí acabou o grupo de oração. Eu cheguei pro rapaz que estava lá, eu falei: O que aconteceu comigo? Eu sinto algo novo. Eu sinto um amor muito grande no meu coração, é algo diferente, mas eu não queria orar assim. Isso é coisa de doido. Aí ele olhou pra mim e falou: É o Espírito. Aí me pegou a palavra, me explicou, olhou pra mim e falou assim: Quando eu voltar no grupo de oração, você vai estar pregando lá na frente. Isso eu tinha 15 anos de idade. Deu 6 meses, o cara não estava aparecendo lá, apareceu. Quando ele voltou, eu estava pregando. Eu saía do grupo de oração para o grupo de oração e eu pensava que somente o Espírito vinha e orava em nós. Se nós começássemos a oração, não rezar. Então eu ia para o grupo de oração, ajoelhava, chorava, pedia: Senhor, eu quero rezar daquele jeito de novo, é bom. Eu ia para casa, eu ia rezar, fechava a porta: Eu quero orar de novo, Senhor. E quando eu rezava em língua, era a maior alegria da minha vida. Depois, com o tempo, fui aprofundando, conhecendo o dom. Você ora e o Espírito Santo ora também, né? Você impulsiona a oração. Mas eu comecei a orar, tive um batismo no Espírito Santo sem saber o que era. E comecei a caminhar. Aí eu saía do grupo de oração. Eu morava num prédio. Minha mãe olhou pra mim e falou: Eu não acredito que você mudou. Minha mãe me seguiu pra ver se estava indo pra igreja. Aí quando minha mãe me seguiu para ir na igreja, no grupo de oração, eu tinha levado 15 pessoas do prédio para a igreja. E encheu o grupo de oração, porque falaram que ia ganhar um livro, né, um ágape, do Padre Marcelo. Quem não trazer mais gente essa semana vai ganhar um ágape. Aí eu peguei, no dia que minha mãe foi me seguir, eu tinha levado 15 pessoas, até a macumbeira de baixo, menino da bicada, todo mundo no grupo de oração. Porque todo mundo é de casa em casa que eu conheci, eu bati e falava. Eu fui no encontro, eu tive experiência com Nossa Senhora, é verdade, Deus existe, a igreja é verdade. E
começava a falar da experiência que eu tive com Deus. Eu chegava do grupo de oração, os meninos ficavam usando droga em cima da lixeira do prédio. Eu pulava em cima da lixeira, abria a Bíblia. Eles falavam, você? Eu falei, eu? Abria a Bíblia e começava a pregar. Os meninos estavam fumando uma coisa, começavam a chorar. Eu estava roubando minha brisa. Eu pregava e falava, é isso, irmão. É isso. Aí o irmão chegou pra mim e falou assim, eu quero parar de usar droga, eu quero ir pra igreja. Eu falei, o primeiro passo é esse, tinha uma carreira de cocaína, soprar a carreira. Isso não existe mais. Aí eu quero que minha mãe volte pra casa, eu preciso de um psicólogo. Eu falei, a minha tem missa de cura, você vai ver um psicólogo da Eucaristia. E levei ele pra ver Jesus na Eucaristia, eu fiquei muito doido. Aí minha mãe olhou pra mim e falou esse tempo, né, o padre foi em sua casa. O padre, eu tinha medo que fosse fogo de palha, mas ele tá mais doido ainda. Porque quando nós nos encontramos com Cristo como Paulo depois que se encontrou com Deus, ele queria só o Cristo, ele queria só a palavra, ele queria servir a Deus. Ele dizia, nem a cadeia, nem a fome, nem a perseguição, nem a morte, nada mais vai me separar do amor de Deus. Porque ele sabia que o maior tesouro que ele tinha era o Cristo que ele tinha encontrado. E depois que nós nos encontramos com Deus de verdade, vem a dor, vem a tristeza, vem a agonia, vem a perseguição, venha tudo que venha, nada mais nos separa de Deus. Quando nós deixamos Ele olhar nos nossos olhos de verdade, quando nós nos abrimos por inteiro, deixamos Ele nos modelar, nos mudar, nos transformar. Me desculpa, depois que eu encontrei com o Senhor, certos vocabulários não existem mais. Certas músicas não entram mais no meu ouvido. Muda tudo. Tudo novo, tudo transforma. Vida nova, é como Jesus disse para Nicodemos, necessário vos é renascer de novo. É uma luta diária, é constante, é todo dia. É busca de Deus todo dia, todo dia, todo dia. Eu quero dizer para o Senhor, eu quero me apaixonar por Ti. Eu quero Te amar mais que ontem. Eu quero me abandonar em Ti. Mas tudo isso só aconteceu comigo porque minha mãe orou por mim. Ela me catequizou. Ela ia à missa. Ela pregava. Meu pai dava trabalho em casa. E ela falava assim, não vou desistir. Eu comecei a caminhar na igreja, aí a luta foi quem? Meu pai. O pai olhava pra mim e falava assim, vem esse negócio de profecia pra casa não. Quero saber disso não. Quando eu te levar ali no prostíbulo, os caras vão desistir de tudo isso. Olhei pra ele e falei, eu não troco os sonhos de Deus por nada nesta vida. E ele brigava, falava, não quero te ver na igreja, o que eu vou falar pros caras no trabalho, que meu filho agora tá na igreja, que não sei o que, papapá. E minha mãe olhava daquele trabalho e falei, mãe, nossa resposta é na oração e no amor. Na oração e no amor. Sabe qual é a vingança do cristão? É o amor. O cristão se vinga amando. O cristão se vinga rezando. Se alguém lhe pisa, lhe machuca, lhe dói, prenda. Sua vingança é o amor. É a caridade, porque o amor vence o mal feito a nós. Alexandrina, bem bonita, Santa Beata Alexandrina, ela olhou para Jesus e falou assim, Jesus, eu hei de me vingar por todos aqueles que me perseguem e me humilham. Eu vou suplicar por Deus a eles de manhã, de tarde e de noite, e quando eu morrer no céu, eu vou continuar rezando por eles também. Aí o autor do texto diz assim, Alexandrina, uma explosão de amor na sua vingança. E eu olhei para minha mãe e falei, mãe, eu creio que meu pai vai se tornar um homem de Deus. E sabe o que eu fiz durante 4 anos? Eu colocava meu joelho no chão, a mão em cima da cama do meu pai e da minha mãe quando eles saíam a rezar o rosário. Os 4 terços. Jogava água, sal, óleo exorcizado em casa e orava. E chegava a missa de quinta-feira na Canção Nova, ligava a televisão. E eu falava, Senhor, entra com os raios eucarísticos na minha casa. E eu orava, levantava a mão e dava andando pra cá do lado. Isso, Jesus, toca no velho. E eu orava e piorava. 1 ano ele ficou mais chato, 2 anos ficou terrível, 3 anos eu vou mandar embora de casa. Eu falei, que Deus é esse que no anjo está aqui me matando? Ia para Seco de Jericó, ia para missa, jejuava 4 e 6 e orando,
avisar uma coisa. Deus, quando Ele quer derramar uma graça poderosa na nossa vida, Ele demora para agir. É como os apóstolos na barca. A tempestade entra na barca e os caras desesperam. Jesus, acorda! Jesus, dormindo. Acorda, a água já está entrando, nós estamos afogando, o Pedro já está debaixo d'água. E Jesus está nem aí, está dormindo. Pô, vamos ver até onde vai a confiança. Vamos ver até onde vai a fé. Jesus ia deixar ele se afundar com ele lá dentro? Jesus não ia agir? Ia. Jesus só queria saber até onde ia a confiança e a fé deles nele. Chegou uma hora que Jesus acordou. Aleluia. Levantou, olhou para o mar e falou: cala-te, para. Foi em casa mesmo. Orei. Uma hora Jesus acordou. Quando ele acordou, rapaz, pegou o velho de jeito. Pôs a mão, mas põe bonito. Daqui a pouco fui pregar no encontro no interior de São Paulo. Me chamaram para pregar. E ele falou: eu quero ir junto para ver como é esse negócio aí. Aí entrou no carro, um monte de gente lá atrás, né? Aí chegou na hora, começamos a orar. Daqui a pouco eu tô orando. O velho cai de joelho lá no fundo. Pá! Começa a chorar. E chorava. E os intercessores foi todo. Eu falei: meu pai, corre lá. Aí o pessoal correu lá, colocava a mão nele e começava a orar. Eu falei: Senhor, deixa ele muito doido. Aí colocaram a mão nele. Aí oraram. Aí acabou, ele olhou pra mim e falou: Felipe, o crisma é aonde? Eu falei: lá na paróquia. Ô, glória. Aí foi lá na paróquia, fez o crisma, se confessou. E hoje eu tô aqui pregando. Sabe onde está meu pai e minha mãe? Estou em missão no Rio de Janeiro, junto com uma freira que meu pai e minha mãe se tornaram missionários. Eu saio de casa, quem reza o rosário por mim é meu pai. Meu pai ficou tão chato que ele era 24, e dá até raiva agora. Eu falo: gente, mas o pessoal veio lá de Vitória e falou assim: irmão, você caprichou aí, porque eu ficou muito louco. Meu pai já chega de manhã: Felipe, vamos interceder pelas almas que não deu a rezar e tal. E vai dormir. Meu pai, desde quando ele teve esse encontro com Deus, eu não vi meu pai dormir um dia sem ler a palavra e rezar entre o dia das horas e rezar o texto. De manhã ele acorda, eu tô saindo para trabalhar, ele acorda ele sai de trabalhar 8 horas, 6h30 da manhã ele está de pé rezando. Todo dia. Converteu mesmo. Mas isso foi fonte de lágrima, de oração e de muita espera. Mas para Deus realizar isso na nossa vida, converter nossa casa, para nós ganharmos as almas dos nossos, da nossa família, para a profecia se cumprir, é necessário o quê? Rezar de verdade. Se abandonar em Deus. E por nada deixar de rezar e de confiar. Sabe por que Deus hoje não transforma as famílias? Porque o povo deixou de rezar. Vem rezar, pensa que só ir na missa domingo já é o... Nossa, eu tô santo, vai só na missa. Aí sai da missa, ai credo, em casa. Se pisar no meu carro, eu mato. Se falar qualquer coisa pra mim, eu esculacho essa pessoa. Então é necessário o quê? Como diz Nossa Senhora Rainha da Paz, em Medjugorje, uma conversão sincera, conversão verdadeira. E se hoje eu estou aqui, pregando, orando, rezando, caminhando em Deus, é porque dentro de casa houve um anúncio do Evangelho. Tem hora que você pensa assim: eu estou anunciando para aquele meu familiar, eu estou falando de Deus para ele, eu falo qualquer coisa. Aquilo, uma hora, aquela semente dá fruto. Uma hora ele vai passar por qualquer probleminha, vai lembrar: ele me falou de Deus. Aí vai ligar para quem? Para você. Então, por isso que diz a palavra: pregue o Evangelho oportuna e inoportunamente, mas pregue o Evangelho. E se não der para falar, viva. Com a vida, pregue. São Francisco, ele fez assim para os frades: saiu para a praça para pregar. Aí os frades pegou, acabou, voltou e chegaram para Francisco: nós não vamos pregar não, Francisco? Ele falou:
se pregar, se possível, use palavras. A tua vida tem que ser o evangelho. Tem pessoa que não lê a Bíblia, correto? Mas ela lê tua vida. Ela vê tua vida. E se tua vida estiver enraizada na palavra, ela vai ler o evangelho na tua vida. Aí sim, as tuas palavras vai ter a força do teu exemplo. E quando você falar, você vai ter uma coisa chamada autoridade espiritual. Que só tem autoridade para falar de Deus quem vive. Só tem autoridade para falar de oração quem reza. Só tem autoridade para chegar para uma pessoa e falar, para de mentir, quem não mente. Só pode falar para uma pessoa, muda de vida, quem tem sua vida transformada em Deus. Ou luta para ter sua vida em Deus. Porque nós vamos ter nossos deslizes, nossa queda, nossos momentos de tristeza, de chutar o pau, de querer correr. Vamos! Pedro não chegou para Jesus. Pedro, quando Nero foi pôr fogo em Roma, sabe para onde Pedro foi? Ó, ia na pipa. Correu. Sabia disso? Depois que viu Cristo ressuscitado, comeu peixe com ele, viu a glória de Deus, o Espírito Santo, o fogo caiu, pregou, converteu mais de 3.000 pessoas. A glória de Deus aconteceu na vida de Pedro. Quando veio o fogo da tribulação, Nero saiu colocando fogo nos cristãos, perseguindo, matando todo mundo. Ó, Pedro correu. E quando ele correu, estava fugindo pelo deserto. Sabe o que ele encontrou? Jesus andando assim, ó. Olhou para Pedro, para onde você vai? Isso é tradição da igreja, aconteceu isso. O Papa até falou isso na jornada. Aí olhou para Pedro, para onde você vai? Aí Pedro falou, tô fugindo. Aí Jesus olhou, aí Pedro perguntou para Jesus, Jesus, para onde você vai? Ele, Pedro, se fosse necessário, eu voltaria para lá e morria por você de novo. Sabe o que Pedro fez? Voltou. Ele queria desistir, mas ele voltou. Pregou o evangelho e morreu crucificado de cabeça para baixo por amor a Cristo. Quis nem morrer crucificado para cima. Porque ele falava, não sou digno de morrer como Jesus, quero morrer de cabeça para baixo. Sabe por quê? Tudo que ligares no céu será desligado na terra. Jesus ligava no céu, Pedro ligava na terra. Que Pedro ligava na terra, Jesus ligava no céu. Por isso assim, ó, uma ponte, céu e terra. Aí pessoas que vêm lá no Vaticano a cruzar debaixo do Papa de cabeça para baixo. Ah, é Satã! Não, meu filho, é Pedro que morreu crucificado de cabeça para baixo. Tem nada a ver com o diabo. Porque tem doido que fala isso. Mas você vê outras pessoas lá, góticos usando aí, sim, é outra coisa. Mas aquela cruz que tem lá é esse símbolo que tem. Por que te dizer isso? Vai ter um momento que quando você decidir seguir a Deus, não vai ser um mar de rosas. Tempo atrás, minha mãe chegou para mim e falou assim, Felipe, eu tô com 2 aneurismas na cabeça. A qualquer momento eu posso morrer. Eu olhei para minha mãe e falei assim, mãe, nessa hora é duro rezar o Pai Nosso, viu? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se é a vontade de Deus, amém. Se é a vontade de Deus que a senhora seja curada, que a senhora seja curada. E minha mãe foi para o médico e eu fui ministrar oração de cura na paróquia que o padre me convidou. E bem no dia ela tinha que fazer os exames. Eu olhei para a mãe, eu queria muito ir com a senhora. Mas o Senhor me chamou para servir Ele. Então hoje vai ter uma pessoa muito especial lhe acompanhando essa cirurgia. Jesus, ela foi toda feliz. Aí foi fazer a cirurgia não, os exames de novo. Fez os exames. O médico pegou os diagnósticos e eu ministrando oração de cura na missa. Um senhor com problema nas pernas, ele começou a andar no corredor da igreja. E eu olhava aquela graça acontecendo na vida dele, eu falava, Senhor, do mesmo modo que realiza aqui, realiza lá também. Eu sei, Senhor, que eu não gosto de pedir nada para mim, tudo para os outros, mas eu nem tinha coragem de pedir para mim, né? Mas o meu coração gritava, o Senhor ouvia. Aí cheguei em casa, minha mãe chegou com os 2 exames. Foi no médico, o médico tirou outro exame. Os exames estão em casa, com 2 aneurismas na cabeça dela. O médico fez outro, desapareceu os aneurismas da cabeça da minha mãe.
E o médico olhou para ela e falou assim: Dona Fátima, a natureza resolveu te curar? Ela: a natureza não, o Criador da natureza me curou. Semana passada minha mãe caiu da escada, tá toda roxa, quase bateu a cabeça. É uma luta que nós passamos, que nós travamos. Não acordou do nada de madrugada, nem sabe como ela foi parar na escada. Acordou sonhando com a coisa, você abriu a porta, saiu e caiu da escada. Na hora que eu acordei de madrugada, eu já gritei: Mãe! Porque eu gritei mãe, ela tinha caído na escada. Ela falou: como você gritou? Você nem sabia que você... Deus sabe das coisas. Mas nós travamos uma luta e nem por isso podemos abandonar, nem desistir de nada. Vai ter dia que você vai capengar, vai sofrer, mas persevere. Sabe por quê? A palavra nos ensina assim: se nós perseverarmos até o fim, seremos salvos. Mas se perseverarmos até o fim. Beata Helena Guerra nos ensina: começar é fácil, perseverar para poucos. Muitos começam, poucos terminam. Hoje você vem no grupo de oração, começa a caminhar em Deus. Nossa, foi uma maravilha orar hoje, o fogo caiu, estou transformado. Aí vai uma semana, 2, 3, 4, um mês, daqui a pouco desaparece. Persevera, mesmo na dor, fala: Senhor, eu vou ser fiel até o fim. Sabe por quê? Dom Bosco diz uma frase belíssima: não disse que ia ser fácil, disse que vai valer a pena. Quando você chegar no céu, quando você ver a face de Deus, você for adentrar o céu, que o céu diz a palavra que é arrebatada a força, e é os violentos que o conquistam. O céu não é pra gente frouxo, não é pra gente mole, pra gente que quer viver no pecado. E uma coisa eu tenho pra dizer aqui: nem todo mundo que morre vai pro céu, viu? Porque a pessoa morreu, mas tá na glória, foi pro céu. Nós não devemos condenar ninguém, dizer que a pessoa vai pro inferno, pro céu. Aqui quem é Deus. Mas Nossa Senhora apareceu em Fátima, sabe o que ela disse? Nossa Senhora, rezar e fazer penitência, porque muitas almas vão pro inferno. Muitas almas, não disse poucas, muitas almas vão pro inferno. Quem não tem quem reze, se sacrifique por elas. Por isso que a palavra diz que o reino dos céus é arrebatado à força pelos violentos. Se você quer ir pro céu, tem que perseverar, tem que rezar, tem que viver na palavra. Se não viver, irmão, o céu é o prêmio daqueles que amaram a Deus e se sacrificaram por Ele na terra. E lá Deus vai enxugar tuas lágrimas, lá Deus vai recompensar a tua fé, lá todo o teu sofrimento você vai dizer: valeu a pena. Chorar, sofrer, ficar na igreja, perseverar em Deus, lutar pela minha família, valeu a pena. E se você morrer em Deus e você não tiver visto a tua família se converter em vida, você vai ver eles no céu. Sabe por quê? Porque a palavra vai ter que se cumprir. Você vai ter que chegar no céu e falar: Senhor, cadê minha família? Você vai poder cobrar de Deus, porque Ele disse e Ele cumpre. Você tem que chegar: cadê meu irmão, cadê minha mãe, cadê minha família aqui? O Senhor falou: se eu morresse em ti, eu ia ver minha família na glória. E a palavra vai se cumprir. Amém? Amém. Eu te convido agora a se levantar para fazer essa experiência de Deus. Ouvimos o anúncio, mas agora é o momento do encontro pessoal. Eu te convido a fechar os olhos. Vamos continuar reunindo.